está aqui, a unção dele está aqui, e ele está nos preparando para um culto de glória, de alegria e de exaltação ao nome dele. Quantos podem adorá-lo neste lugar? Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pelo esforço desse louvor, pelo esforço deste grupo que está aqui. Ore por este grupo, porque estamos dando o melhor que nós temos. E às vezes o melhor não é tudo que o Senhor merece, mas é tudo o que a gente está podendo dar até aqui. Mas em breve vamos dar muito mais a Deus, porque vamos aprender e dar o melhor a Deus. Amém, meu irmão? Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Amados, abra a tua Bíblia. Culto de ceia, culto de exaltação ao Senhor, culto de glorificação a Deus, culto onde vamos refletir em dois momentos, porque eu já vou entrar no texto da ceia, e vamos usar dois textos nessa noite. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Então já se sinta dentro desta comunhão perfeita e agradável. Deus essa semana me deu uma pequena reflexão. Então a mensagem de hoje é a fagulha de uma reflexão que Deus colocou na minha alma e no meu coração. E Deus falava comigo uma palavra em especial. E eu quero muito que o Espírito Santo fale contigo com a mesma intensidade, com a mesma força que falou comigo. Então, toma teu coração, deixa o Espírito Santo tomar a tua alma, porque o Senhor quer anunciar um pequeno detalhe que sempre fará a diferença na sua vida. Quem achou, diga amém. E diz assim esse texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga comigo: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos repetir o verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Repita comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Eu queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 3. Apenas 8 versículos vamos ler. Salmos capítulo 3, a partir do verso 1. Salmos capítulo 3, a partir do verso 1. Quantos acharam, digam amém. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Na sua Bíblia está escrito mais alguma coisa fora isso? Tem alguma coisa escrita aí? Tem alguma coisa entre parênteses? O que está escrito aí? Muito bem. Então eu vou repetir o verso 2 e você vai repetir esta palavra. Quem sabe em algumas Bíblias não tem. Então você vai repetir Selá. Ok? Eu vou repetir. Verso 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória que exalta em minha cabeça. Verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. O que mais? Verso 5. E eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares dos povos que se puserem contra mim e que me cercam. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Verso 8. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Meu Deus, forte. Selá, verso 2, Selá, verso 4, Selá, verso 8. Meu Deus. A palavra que o Senhor coloca em meu coração nessa noite, ela está debaixo dessa palavra. Selá. Diga comigo. Selá. Diferente da palavra Sela. São duas coisas que você vai ver escrito na Bíblia. Um com acento e o outro sem acento. Grave isso. Sela, né? Não é isso? Com acento, como é que fica? E sem acento? Muito bem. Quando nós olhamos e vemos esta palavra, e quem sabe você está se perguntando, apóstolo, no texto que o Senhor acabou de ler, eu não consigo ver nenhuma particularidade do Salmo 3 com 1 Coríntios, capítulo 11, que fala da ceia. E é aí que Deus falou comigo debaixo dessa pequena palavra. Eu só quero que você reflita, e este é um momento forte. Primeiro eu quero que você saiba em que momento aconteceu isso no Salmo de número 3. Davi agora está passando um momento muito difícil. Davi agora está sofrendo uma traição do seu próprio filho chamado Absalão. Absalão agora tenta tomar o reino do seu próprio pai. Absalão olha para o reinado do seu pai chamado Davi, e no meio de uma fraqueza, no meio de uma adversidade, Absalão então
ele sendo filho de Davi, ele tenta tomar o reinado, e ele consegue. Então Davi se vê sem ninguém. Davi se vê num momento apertado, um momento difícil, onde ele olha o seu próprio filho agindo contra o seu próprio pai, agindo contra a própria estrutura familiar. Absalão traz uma tristeza imensa sobre o coração de Davi, traz uma angústia terrível sobre a alma de Davi. E Davi agora, ele não vê outra maneira, outra alternativa, porque se ele fica próximo do seu filho, o seu filho seria capaz até de matá-lo. Seu filho seria capaz de fazer coisas terríveis naquele momento na história de Davi. E Davi não vê outra alternativa a não ser fugir. E quando ele foge, ele escreve o Salmo 3, e ele conta com angústia o que lemos aqui nessa noite. Ele conta com pesar, que ele diz: Senhor, me tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Ele está falando pessoas da sua própria linhagem, pessoas da sua própria casa. E tem muitos que no meio da minha guerra estão dizendo: não há na minha alma salvação. Você imagina a angústia da alma de Davi nesse momento. Porém, tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória, e que exalta a minha cabeça. Verso 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. Às vezes a gente passa por essa palavrinha pequenininha e a gente não sabe o que ela significa. Toda vez que você ouvir ou ver essa palavra escrita, principalmente em Salmos, ela está escrita 3 vezes no livro de Abacuque, mas ela aparece 71 vezes, 77 vezes, se não me falha a memória, no livro de Salmos. E toda vez que você ver essa palavra escrita, você está vendo uma canção sendo entoada, uma música sendo entoada no coração daquele que é um grande levita e um grande adorador, porque Davi é um grande levita, é um grande adorador. E Davi agora está adorando com estas palavras. Que canção triste, né? Que canção angustiante. E nessa palavra, nessa frase, está me mostrando um pedacinho muito forte que nós precisamos entender que vai acontecer na nossa vida e acontece na nossa vida todos os dias. A diferença entre selá com acento e sem acento, aqui não tem acento, está falando sobre algo parecido com rocha, firme, ou o nome de um personagem da Bíblia do Antigo Testamento. Mas quando você vê ela com acento, ela está querendo te dizer algo. Primeiro, é uma música. E segundo, ela representa uma palavra: pausa. Diga comigo, pausa. Eu não sei se em alguma Bíblia está escrito aí pausa. Alguém está com a sua Bíblia escrita pausa? Da pastora está escrita. Mais alguém? Não, somente dela. Mas a palavra selá quer dizer pausa. E quando esta palavra está no texto, ela está fazendo aquele que escreveu o texto pensar, refletir, imaginar o que está acontecendo naquela canção, o que ele está retratando com aquela canção, o que ele está tentando dizer com aquela música. Existe um momento na nossa história que ela precisa ter essa palavra, uma palavra de pausa. Diga comigo, pausa. É na pausa que a gente reflete. É na pausa que a gente vai começar a entender aquilo que aconteceu antes. Quando o texto diz que houve uma pausa, o texto está dizendo que Davi estava refletindo, que Davi estava pensando. E quando eu olho para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, Jesus, quando está celebrando a ceia, e aqui o apóstolo Paulo relata como ele repartiu o pão, e ele começa a partir o pão, e ele começa a falar, ele começa a dizer que aquilo é um momento muito especial. E aí ele diz o seguinte:
Para o verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, que é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de... Toda vez que a gente pensa no Senhor hoje aqui, a gente tem que fazer uma pausa. Toda vez que a gente olha um culto como esse, é o momento que a gente tem que pausar a nossa vida. Tudo que está acontecendo até aqui é para que eu e você venhamos refletir. É uma pausa na sua vida. É uma pausa na sua aflição, é uma pausa na sua angústia. É uma pausa naquilo que você precisa refletir. Porque o culto dessa noite, ele representa exatamente isso. Uma pausa. Às vezes na casa do Senhor, nós vivemos sem pausar. Vivemos sem pensar. Vivemos sem refletir. E é por isso que ele diz que todas as vezes que vamos compartilhar da ceia, ele está dizendo: fazer isto em memória de... E só dá para ter algo em memória se eu parar para pensar o que aconteceu antes. Está entendendo agora? A noite de hoje não pode passar batida na sua alma. A noite de hoje não pode passar desapercebida no seu coração. É uma noite de pausa. Não é uma noite de você pedir nada. Ao contrário, hoje é uma noite de você começar a refletir o que Ele já te deu. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem momento da nossa vida que os cultos só é para pedir, não é? Só é para pedir algo, clamar por algo que a gente tem necessidade e anseio. Mas o culto de hoje é um culto de pausa espiritual na nossa alma. Porque Davi estava dizendo na sua pausa: olha o que eu fiz. Você acha que o que aconteceu com Davi foi por acaso? Claro que não. Você precisa entender que todo o processo na vida de Davi foi proveniente aos erros que ele não pausou, que ele não pensou, que ele não refletiu. Quem está entendendo isso? Quando ele escreve esse texto, na verdade, ele pausa, ele reflete e ele sabe o porquê ele está correndo, o porquê ele está fugindo. Porque ele sabe que ele tem erro. Ele sabe que ele vacilou. Ele sabe que um dia ele produziu no seu passado frutos de angústia e de amargura. Ele sabe que ele traiu a confiança de Deus. Ele sabe que ele também traiu o seu Deus. E ele agora está vendo o seu próprio filho trair o seu pai. Você está começando a entender o que eu estou tentando te dizer aqui hoje? Se a gente não fizer um selar na nossa vida ou uma pausa, a gente nunca vai entender o que está acontecendo. Davi não foge à toa. Davi foge porque ele sabe que o que ele estava passando era reflexo dos seus erros. E é por isso que nessa canção ele está dando uma pausa. Historicamente falando, toda vez que a canção tem esta pausa, é que o autor está refletindo em tudo que ele disse anteriormente, tudo que ele viveu anteriormente. Meu Deus. Davi foge, Davi corre, Davi sai, mas ele sabe que aquela pausa é para ele pensar. Ele sabia que o trono era dele. Mas parece que ele, em outras palavras, está entendendo: um dia eu traí o meu pai. E parece que hoje está acontecendo a mesma coisa. O meu próprio filho está me traindo. Quem está entendendo isso? O meu próprio filho está fazendo comigo o que um dia eu fiz com Deus. Eu traí a confiança do meu pai. Eu traí o amor do meu pai. Eu deixei a minha carne falar mais alto do que a minha fé. Meu Deus. Gente, isso falou muito forte na minha alma. Isso falou muito forte no meu coração. Porque se na nossa vida não tiver essa palavrinha que quer dizer pausa,
A gente vai viver crises e mais crises e mais crises, e vamos continuar achando que não sabemos o porquê aquilo está acontecendo. Aliás, é o que mais acontece dentro da igreja do Senhor. É o que mais acontece dentro do reino espiritual. A gente vai atropelando, a gente vai vivendo as nossas vidas espirituais, glorificando, exaltando, manifestando o poder de Deus, e aquilo é sensacional. Só que ao mesmo tempo parece que existe um momento que a gente precisa fugir dos nossos inimigos. Parece que a gente está correndo, parece que quanto mais a gente está clamando, parece que as coisas vão acontecendo. Aquele ditado, parece que quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Eu quero te dizer que quando a gente compartilha da ceia, que quando a gente vive o momento da ceia, é o momento que Deus está dizendo: ei, pause, pense, reflita, porque tudo que você fizer será feito em memória de... Então lembre do que eu fiz por você na cruz do Calvário. Lembre o que eu fiz quando eu te tirei do vício. Lembre o que eu fiz na tua vida quando eu resgatei você dos seus pecados. Lembre o que eu fiz pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Pause, reflita. Porque senão parece que não vai valer a pena. Senão parece que a nossa vida é um montoado de situações e circunstâncias, e que a gente não para pensar naquilo que fizemos lá atrás. E a gente só acerta a nossa vida quando a gente dá uma pausa. Pausar não é parar, pausar é refletir. Pausar é calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Sabe, eu acho engraçado que às vezes a gente fica olhando o Facebook de algumas pessoas e a gente tem vontade de rir ou de chorar, a gente não sabe, porque como a gente conhece um pouquinho, porque tem lidado com sofrimento, tem lidado com angústia, tem lidado com alguns intempéries da vida de alguns irmãos que já foram ovelhas, ou até mesmo que ainda são ovelhas, e às vezes a gente olha no Facebook algumas palavras, algumas frases, que eu acho legal demais, eu acho interessante, porque quando ele escreve, quando alguém lê aquilo e não sabe o que a pessoa está vivendo, ou não sabe o que a pessoa já viveu, é lindo demais. Uau, que palavra forte! Meu Deus, arruma para mim uma... Que palavra forte que esse irmão, essa irmã escreveu. E aí a gente lê aquilo, a gente até é edificado. A gente até é impactado por aquela palavra. Mas às vezes eu olho e fico pensando, meu Deus, essa pessoa não parou para refletir na sua própria vida. Essa pessoa não parou para ver que ela não consegue fazer nada disso do que ela escreveu. Ela não parou para refletir que ela está ensinando os outros o que ela não é capaz de fazer. Gente, a ceia é exatamente isso. Jesus está ensinando para que a gente não esqueça dos nossos erros, para que a gente lembre deles e não volte a praticá-los. A pausa de Davi foi para que ele lembrasse do Salmo 51. Porque ele sabe que um dia ele pecou contra Deus. Ele sabe que ele errou. Que ele trai o pai. E agora, o filho está traindo o pai. Agora o filho está tentando tomar o lugar do próprio pai. A ceia, ela tem este valor nas nossas vidas. A ceia, quem sabe em muitos lugares perdeu o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro significado. Tem sido apenas um valor litúrgico. Mas na verdade a ceia, ela simboliza e significa um momento de maior pausa da nossa vida, um momento de maior reflexão da nossa alma. Aqui é o lugar que você, enquanto o culto está acontecendo, está lembrando o seu mês inteiro, dizendo, caramba, eu fiz isso aqui errado, meu Deus, me perdoa, isso aqui eu falei, não deveria ter falado. Você está o culto inteiro tendo que pausar. Se você hoje está entendendo que Deus está te falando, o culto de ceia é o culto que te faz pensar, é o culto que te faz parar, é o culto que te faz refletir, é o culto que te faz analisar a tua vida. Para quê? Para que quando você toque no corpo e no sangue, você não seja condenado.
Por que somos condenados? Porque tocamos no corpo, é isso que a Bíblia diz, tocamos no sangue indignamente. E por que tocamos no sangue e no corpo indignamente? É simples, é porque não paramos para pensar nos erros que fizemos e continuamos tocando no corpo e no sangue, sem pelo menos pedir perdão pelo que fizemos. Rashi de Carabandaras. De Kunamanduruba de Cassineas. Eu só quero falar sobre isso hoje. A mensagem de hoje é curta, mas a reflexão é profunda. Selá. Pause. Na música da sua vida tem momentos que você tem que pausar ela. Toda melodia tem um momento de introdução e tem um momento de finalização. Toda melodia, ela tem um momento que as notas tocam sozinhas, sem voz. É o momento que quem canta e o músico que toca, ele está contando o tempo para que o levita entre ou que ele entre na próxima nota. Eu quero dizer que tem gente atropelando o tempo da música. Meu Deus. A pior coisa do mundo é um tempo de música errado. Aliás, eu não sei se Deus fez de propósito ou se foi a gente que errou. Mas hoje, pelo menos eu, entrei em tempo errado da música tocando. Nem sei se Deus fez eu errar de propósito, só para que eu mesmo me use de exemplo. Mas uma coisa é certa, quando a gente erra o tempo da música, a música fica horrível. Quem é bom e tem um ouvido bom, percebe que a música está atravessada. E quando a nossa canção está atravessada, Deus não recebe. E aí eu não estou falando do louvor, é claro, eu estou falando da minha música de vida. Da música que eu toco todos os dias, quando eu levanto de manhã e estou exalando para o Senhor um perfume agradável, que é a minha adoração. Quem está entendendo isso? Toda música tem tempo. A sua música, a sua vida e o tempo da ceia é o tempo da música de Deus para você entrar na próxima nota. Eu estou profetizando sobre a tua vida que a pausa deste culto está preparando a melodia para você continuar cantando a música de vitória da tua vida. Meu Deus. A pausa é necessária. A reflexão é necessária. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si. Essa palavrinha é muito forte. Porque quando você vai examinar a si mesmo, acontece um mistério. É impossível o homem examinar a si mesmo se ele não fizer algo primeiro. Só dá para analisar a si mesmo, só dá para examinar-se a si mesmo se ele parar. Sim ou não? Sim ou não? Então aqui está a pausa da mensagem dessa noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Selá. Aqui estou colocando eu, porque o texto me diz que o homem tem que se examinar. É o momento que o homem para. É o momento que o homem dá pausa. É o momento que a gente tem que parar tudo para falar com Deus daquilo que fomos e daquilo que queremos ser daqui para frente. Meu Deus. Ninguém consegue examinar a si mesmo se não parar. O culto dessa noite só vai ser profundo na tua vida se você tomar posse desta palavra. Saber que quando você examina a si mesmo, você não está elétrico. Eu quero usar uma outra palavra que está me fugindo agora à memória. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar parada? Como é que é o nome desse tipo de pessoa? Que ela não consegue ficar parada. Isso é até um problema psicológico até em alguns casos.
Imperatividade, não é isso? Isso, obrigado. Era isso que eu queria lembrar. Tem pessoas que são imperativos. Quando a gente fala de uma pessoa imperativa de forma secular e natural, nós estamos falando de alguém que tem um problema psicológico e que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser visto com carinho, porque ele tem uma dificuldade e com isso ele acaba tendo déficit em algumas áreas da sua vida, porque tudo na vida dele é muito corrido, ele não consegue, ele está aqui, daqui a pouco ele está aqui, ele começa a aprender um instrumento aqui, daqui a pouco ele já não quer mais aquele instrumento, ele já quer outro, então ele não aprendeu esse, mas já quer aquele, ele começa a estudar direito, mas não quer mais direito, daqui a pouco vai para a faculdade de filosofia, que não tem nada a ver, daqui a pouco ele quer fazer enfermagem, que piorou, não tem nada a ver, ele é imperativo, ele não consegue ficar parado, ele quer fazer 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo, a mente dele não relaxa, a mente dele não relaxa, isso é uma pessoa imperativa. Tem muitas pessoas dentro da igreja imperativa, ela não consegue ficar sentada na cadeira. Ela arruma um jeito de levantar, ou vai para o banheiro, ou vai beber água, ou vai caçar não sei quem, vai perguntar alguma coisa. Tem gente que é assim dentro da igreja. Pessoas imperativas. Só que o imperativo que eu estou tentando traçar aqui, não é aquele que tem um problema de ordem fisiológica ou psicológica. Eu estou falando de um tipo de imperativo espiritual. Tem muita gente que ele é muito ativo dentro da casa do Senhor, mas ele esquece que toda atividade para o Senhor precisa ter uma causa, e toda causa precisa ser pensada e analisada. Quando eu só faço e não penso, eu faço bobagem sem pensar. Quem está entendendo isso? Para fazer as coisas de Deus, tem hora na nossa vida que a gente tem que parar. Será que está dando certo? Será que está funcionando? Deus fala comigo. Vou fazer uma pausa agora com a minha vida espiritual e vou entregar a Deus tudo que eu fiz essa semana. E aí quando você recebe de Deus o bálsamo e você diz, graças a Deus eu senti a tua presença. Diga comigo, a pausa de Deus na minha vida nada mais é do que sentir a presença dele de forma forte e tremenda. Quem entendeu isso aí, diga amém. Meu Deus. Ei, eu fui impactado por essa palavrinha. E é difícil encontrar ela. E às vezes a gente passa por ela e não entende o que ela significa. Eu quero que você aplique ela sobre a tua vida. Porque examine-se o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Só dá para beber e comer depois que... Então você tem coisa na sua vida espiritual que você tem que aprender primeiro a parar. Às vezes o segredo do teu sucesso não é fazer. Às vezes o segredo da tua vida é parar. Mas não é parar de estagnar, é parar para pensar. É parar para analisar, é parar para rever, é parar para glorificar o Senhor e não para fazer algo achando que está glorificando a Ele. Deu para entender? Às vezes quando a gente para só para adorar, você está dando pausa e dizendo, Senhor, agora eu parei não para fazer, agora eu parei só para te adorar. Meu Deus, é muito forte. E aí ele diz, porque o que come e bebe indignamente, e come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, ele não discerne nada, porque ele não para pensar em... É por isso que muitos no evangelho acham que estão bem à beça, mas estão mal para chuchu, porque ele não consegue discernir o corpo do Senhor. O corpo do Senhor não é talento, o corpo do Senhor não é eloquência, o corpo do Senhor não é habilidade, o corpo do Senhor é adoração. O corpo do Senhor não são as suas qualificações, não é a minha qualificação. Eu continuo de pé, não é porque eu prego todos os dias, não é porque eu clamo todos os dias com uma palavra ou com uma oração, mas é porque tem momento da minha vida que eu paro e faço silêncio para mim.
Eu faço silêncio para mim, não para Deus. Deu para entender a diferença? Quando eu paro para mim. Mas quando eu paro para mim, eu estou dizendo, Senhor, eu parei para mim, mas para falar contigo. Tem gente que ele para para ele e para Deus. Pare de fazer coisas quando é o momento de você examinar a si mesmo. Porque a gente só vai receber a profundidade da adoração quando a gente para pensar o que ela vai significar na minha vida. Muitas pessoas não sentem a graça de Deus, não é porque a mensagem não está boa, não é porque o louvor não está bom, não é porque o culto não é espiritual, é simples, é porque naquele culto você está tão elétrico, você está tão dinâmico, que você não parou, você não deu pausa para adorar, sem fazer nada para você mesmo, mas para Deus. Fazer para Ele, adorar a Ele, perguntar para Ele: estou bem, Senhor? Está legal, Senhor? Senhor, o Senhor está se agradando de mim, Senhor? Porque tomar a ceia é isso. Quando você pega o corpo, pega o sangue, você está dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou me examinando para ver, Senhor, se eu estou podendo fazer isso aqui. O que o Senhor acha? O Senhor concorda? O Senhor me julgando hoje, o Senhor me permite tomar do seu sangue, comer da sua carne? Meu Deus. Quem está tomando posse dessa? Ei, meu irmão. Tem hora que a gente precisa parar. Tem gente que morre fazendo a obra de Deus, sabia? Tem gente que fica se perguntando: por quê? Eu trabalho tanto para Deus. Você trabalha muito para Deus na terra, esqueceu de trabalhar com Ele dentro de você, no céu. E aí eu não estou falando só para você que está aqui, eu estou falando para quem me ouve, seja na internet, ou seja em qualquer lugar, em algum dia, alguém ouvir essa mensagem. Às vezes quando Deus diz para você: fica quietinho, senta na cadeirinha, vai adorar. Aí às vezes a gente tem a sensação que a gente está estagnado. Você só está estagnado se você parar de adorar, se você parar de glorificar, se você parar de exaltar, se você parar de buscar a presença. Aí eu vou te dizer que você está mal espiritualmente. Deixar de tocar, deixar de cantar, deixar de pregar, deixar de fazer alguma coisa, não significa que você está mal com Deus. Você só estará mal com Deus se você parar de adorar e de pensar no que é Deus na tua vida. Aí você está mal com Deus. Quem está entendendo isso? E aí ele diz no verso 30: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele está dormindo. Porque quando nós não paramos para pensar, é como se estivéssemos dormindo com a história real da nossa vida. Estamos dando margem para o adversário. Camarão que dorme, a onda leva, não é isso? Diz o ditado. Quando a gente não para e não se examina e conversa com Deus, a ceia é isso. É o que você está fazendo agora. Creio eu que a tua alma está conversando com Deus nesta hora. E que você está colocando todos os seus podres ou não e dizendo: Senhor, eu vou tocar no teu corpo, eu vou tocar no teu sangue. Agora eu não estou tocando na tua guitarra, eu não estou tocando no teu baixo, eu não estou tocando no teu microfone, eu não estou tocando na vassoura, eu não estou tocando na arrumação, eu não estou tocando em nada, eu estou tocando só em ti. Quem está entendendo isso? Eu não estou tocando em nada humano, eu estou tocando em coisas espirituais agora. Estou fazendo uma pausa para refletir naquilo que eu preciso ouvir de ti nessa noite. É por isso que tem muitos fracos e doentes. Muitas vezes as pessoas estão aparentemente cheios de Deus, mas estão fracos e doentes, porque nunca pararam para refletir. A vontade que eu tenho é de dar alguns exemplos, mas eu não vou dar, por questões óbvias. Mas como eu disse, essa semana eu vi algo no Facebook, dá vontade de rir.
Vou dar um exemplo que não tem nada a ver, só para não falar o que eu gostaria de falar. É como se um obeso botasse no Facebook: seja fitness, se alimente de coisas saudáveis. Quem lê e não conhece vai falar: pô, é isso que eu estou precisando na minha vida, ser fitness, não comer coisas que me façam mal à saúde. Mas quem leu e conhece o dono da postagem vai dizer: que é isso? Eu não estou acreditando que essa pessoa escreveu isso. Sabe por que ela escreveu? Ela escreveu porque quando ela escreveu, ela deveria ter pausado, ela deveria ter pensado e para ela mesma: o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo algo que não reflete a minha vida. Só que o texto vai passar batido e a vida vai seguir. E aí atropela todos os dias o verdadeiro objetivo da sua própria vida. Eu usei um exemplo para tentar te dizer o que eu vi de absurdo. Às vezes a gente acha legal. Não é achar legal. É ter certeza que eu estou vivendo aquilo. É ter certeza que eu estou aprendendo com Deus e vivendo com Deus. Quem está entendendo isso aqui, né? Quantos estão prontos para nessa ceia tocar no corpo e no sangue, dizendo: Senhor, eu estou aqui pausando a minha vida para glorificar o teu nome, refletindo, examinando-se a mim mesmo, para que eu coma deste pão e beba desse cálice. Quantos querem fazer isso nessa noite? Eu quero orar contigo, quero clamar a Deus nesse momento, quero convidar a minha esposa. Enquanto eu estiver lavando as minhas mãos, eu vou estar orando pela tua alma. Você vai curvar a sua cabeça, com isso dizendo: Senhor, eu estou fazendo a minha pausa agora. Estou declarando tudo aquilo que eu necessito, mas antes estou pensando naquilo que eu fiz e naquilo que vou fazer a partir de agora. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, enquanto eu lavo, Senhor, as minhas mãos, e de forma espiritual representando a limpeza que o Senhor está fazendo, como um dia fez na alma de Davi. E ele, ao escrever esta canção, ele colocou esta pausa, e esta pausa significava muito para ele. Historicamente ele estava dizendo: como eu penso nas coisas erradas que eu fiz, como reflito o resultado do meu próprio filho tentar me trair e tomar o meu reino. Que nessa noite nós possamos refletir sobre esta verdade, que cada filho teu e filha tua seja lavada pelas tuas águas que representam a tua palavra, meu Deus, e que esta noite represente, meu Deus, para cada vida uma pausa espiritual para a tua glorificação. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Fica de pé, meu irmão. Quando a gente reflete, a gente está declarando a nossa necessidade de melhora. Diga comigo: quando eu refletir, quando eu me examinar, eu estarei declarando que eu sou totalmente dependente da ação de Deus em minha vida. Quantos querem ser dependentes desta ação? Eu quero aqui orar. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, um momento de profunda reflexão, aonde o selar em nossa vida está acontecendo, aonde estamos dando uma pausa na música da nossa história, para refletir no texto da nossa própria vida. Ó meu Pai,
que nessa noite, Senhor, ao tocar neste corpo e ao tocar no sangue, ou aqueles que comerão da uva, meu Deus, possam se sentir cheios da tua graça, porque hoje paramos para refletir, paramos para pensar, e é isso que vai fazer da ceia dessa noite uma ceia cheia da tua graça, uma ceia cheia da tua unção, porque não estamos comendo e bebendo de qualquer maneira, não. Paramos para refletir, paramos para pensar, paramos para examinar. E aqui, Senhor, eu te entrego, meu Pai, como a tua palavra diz, como Jesus, prestes a ser morto, ele levanta o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Pense nisso, examine-se todas as vezes que você for cear, porque todas as vezes que fizer disto, fazer isto em memória de mim. Toda vez que tomar deste cálice e comer deste pão, você está anunciando a minha presença, a minha glória, e está dizendo que em breve eu estarei voltando para te buscar. Quando nós paramos para pensar e refletir, nós estamos anunciando a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor vai buscar aqueles que pararam a vida inteira, pensaram a vida inteira, refletiram a vida inteira para não pecar contra Deus, para não errar contra Deus. E é por isso que esta noite é uma noite linda, uma noite cheia da tua glória, meu Pai, porque estamos pensando, refletindo, analisando e pedindo: Senhor, aonde erramos, aonde falhamos, nos perdoa, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, o nosso momento, não deixa passar batidos meus erros, Senhor, deste mês. Ao contrário, eu estou te dizendo o quanto eu sou consciente disso, o quanto eu preciso me arrepender, e sei que o Senhor vai me perdoar, porque eu estou me ensinando que o perdão neste momento virá da tua glória, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Senhor, este cálice, aqui está este pão, e que cada um, ao tocar nele, possa ser cheio da tua graça, porque ninguém vai tocar hoje, nem no corpo, nem no sangue, de qualquer maneira. Cada um vai tocar pensando na sua vida, pensando no perdão que Deus deu a ele ou deu a ela neste lugar, em nome de Jesus. Todas as vezes que alguém tocar aqui, meu Pai, nesta uva, porque é para aquele que não pode ou ainda não é batizado, então você vai participar e vai comer desta uva, e comendo desta uva você vai participar junto conosco. Se você não é batizado, você vai comer da uva. Da mesma sorte também você vai pensar e dizer: Senhor, em breve eu vou acertar a minha vida e vou comer do pão e tomar do cálice, em nome de Jesus. Compartilhar e distribuir dele todos. Adore. Oh. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os convida pra vez partir. Oh, aleluia! Comece a pensar, aproveite a pausa da canção. Vem cear o mestre, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Esse é o momento da sua reflexão nessa noite, meu irmão. Esse é o momento que você está refletindo com Deus nesse lugar. Quantos estão refletindo? Quantos estão parando a tua vida só para adorar a Deus e pedir perdão pelos seus pecados e declarar a Ele a tua dependência? Diga glória a Deus. Aleluia.
Comece a conversar com Deus, comece a declarar a Deus. Comece na sua reflexão glorificar e exaltar o nome dEle, porque Ele hoje quer perdoar você dos seus pecados. Ele hoje quer declarar perdão de pecado daquele que é consciente. Aleluia, aleluia. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também a vida aleluia, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem está alegre por estar pensando em Deus agora? Quem está feliz porque parou a tua vida só para refletir em Deus? Para refletir que este é o corpo, que este é o sangue, e que este é o momento de maior valor espiritual na tua vida, fora a salvação. Porque a salvação é conquistada quando refletimos, quando paramos para pensar, quando analisamos a nossa história e sabemos que errando nós pedimos perdão e acertamos, recebemos o galardão de Deus. Eu quero louvar a Deus pela tua vida e orar com você agora. Pai, aqui está, Senhor, o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui estão os teus filhos, Senhor, que estão refletindo, pensando, analisando, meu Pai. E que cada um nesta hora, meu Pai, ao comer deste pão, tomar deste cálice ou comer a uva, sinta a tua presença, porque pararam para te pedir perdão. Pararam para refletir na tua glória, na tua imensa sabedoria, meu Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos concede isso nessa noite. Porque o teu povo hoje, ele está feliz não porque recebeu uma grande vitória, mas ele está feliz porque o Senhor está falando com cada um aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus. E aquele que está feliz por isso, comei e bebei dele todos. Aleluias. Uralabachá, narada, calabás. Arabandurai, de farabanduru, calabaxi, de calabás. A pausa na música dura só um momento e a música continua. Eu quero te dizer que a história da tua vida continua hoje aqui. Depois de você parar, refletir e examinar-se a si mesmo, Deus está te dizendo: perdoados são os seus pecados, perdoados são os seus pecados, perdoados são os seus pecados. Então continue adorando, continue cantando, continue glorificando, porque a história da tua vida está seguindo. Oh, Rabaxida Calabás. Meu Deus, uma presença muito forte de Deus. Rila baixuma, labacura baixara, balabacalabás. E darabalabachura, balabahai, dehai, darabalabachura, balabá. Ribalabachura, galabalabachura, balabachura, galabá. Ribalabachura, galabai, dehai, dehai, darabalabachura, balabachura, galabá. Meu Deus! Ei, como foi bom pousar! Como foi bom pousar! Sinta a presença! A pausa parou! A pausa cessou! Agora é cantar, é glorificar, é exaltar! Mais que alegre! Ei, coisa linda! Nesse sangue Ei, que presença forte! mais alto
serei. Sim! Algo mais que a neve. Muito obrigado, Deus! Se Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem está alegre porque parou para pensar? Quem está alegre porque refletiu? Quem está alegre porque pensou? Quem está alegre porque deu um selar, uma pausa na canção da sua história, só para pensar, só para refletir em Deus? Se sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante o teu copo. Diga comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesta ceia eu aprendi algo muito forte. A música da minha vida é muito linda, é perfeita e agradável, mas a canção da minha vida tem uma pausa, tem um selar de Deus em minha vida. E toda vez que eu viver essa pausa, eu vou redobrar as minhas forças e a minha fé no Senhor Jesus. E a partir de agora, todo impedimento, todo empecilho está na palma da minha mão, e eu vou destruí-lo debaixo da música de glória e de unção que o Senhor me dá hoje aqui. Está preparado? 1, 2, 3. Adore com a canção da adoração. Algo mais que a neve. Cante! Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ei, aleluia! Ei, quantos gostaram de adorar ao Senhor hoje com reflexão? Diga amém. Você vai ceiar agora de uma outra forma. Você vai compartilhar com Deus da sua alegria, porque você está livre de pecado, livre de condenação, porque o Senhor na sua pausa te perdoou dos seus pecados, porque fez você refletir e fez você se encontrar com Ele neste lugar. Aleluia. Você vai ofertar a Deus agora. Você vai entregar a Deus o teu dízimo, a tua oferta. Vamos ficar de pé, meu irmão. Já estamos chegando ao final do culto dessa noite. Oh, coisa linda de Deus. Fala do amor do Pai. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Essa noite linda, essa noite maravilhosa na tua casa e na tua presença. Somente pelo sangue. O Senhor falou tudo em poucos momentos em nosso coração. Pai, eu quero louvar a Ti agora e te agradecer, Senhor, por cada vida que vai ofertar agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero entregar os ofertantes nas Tuas mãos. Eu quero entregar, meu Pai, todos os dizimistas nas Tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor, cada adorador neste lugar, meu Pai. Que cada dízimo, que cada oferta seja para a Tua glória, seja para o Teu reino aqui neste lugar. Meu Pai, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor nos deu um entendimento muito forte hoje. E a única coisa que eu te peço, Senhor, que esta palavra ecoe sobre todas as vidas aqui hoje.
uma vida bem vivida não é uma vida imperativa, mas uma vida bem vivida é uma vida que pensa, é uma vida que reflete, é uma vida que para entender aquilo que fez ontem, para não errar no hoje e não fracassar no futuro. Pai, em teu santo e poderoso nome, leva o teu povo em segurança, leva o teu povo em paz. Aqueles que estarão conosco, meu Pai, neste mover, ó Pai, quando este culto terminar, estarão juntos com o seu apóstolo, Senhor, também orando e intercedendo